Signore O Senhor torna volta rimanere in Lui. a falar sobre o permanecer La nele. vita Nos diz, cristiana a è vida cristã rimanere é in me. permanecer em mim. Rimanere. Permanecer. Usa qui E usa aqui l'immagine a imagem della vite, da videira, come i tralci rimangono nella como vite. os ramos permanecem na videira. E questo rimanere E este permanecer non è un rimanere não é um passivo, permanecer passivo, diciamo un digamos, addormentarsi um nel adormentar-se no Signore. Senhor. Questo sarebbe Isto forse seria talvez un sonno beatifico. um sono non è. beatífico, mas não é. Questo rimanere Este è permanecer un rimanere é um attivo. permanecer ativo E anche e também è un é rimanere um reciproco. permanecer recíproco. Perché? Perché lui dice Por quê? Porque ele rimanete in diz: me e io permanecei in em voi. mim e eu em vós. Anche lui Também rimane, ele permanece em nós, non solo noi. não só nós Lui. nele. È un rimanere É um reciproco. permanecer recíproco. In altra parte E dice em il outra parte diz o Pai: verremo da lui iremos a ele e prenderemo e dimora tomaremos moradia in lui, nele, verso di lui. junto a ele. Questo è un mistero, ma un Este é um mistero mistério, di vita, mas um mistério de bellissimo. vida, um mistério belíssimo. Questo Este reciproco. permanecer recíproco. E anche E quell'esempio também aquele exemplo dei tralci. dos ramos. È vero, i tralci É verdadeiro, os senza la ramos vite sem a videira possono fare não nulla, podem fazer nada, perché non arriva la porque linfa, não chega, hanno não, bisogno a della linfa, linfa precisam da linfa per crescere, para per dare crescer, frutto, para dar fruto. ma anche Mas também l'albero, a árvore, la vite, a ha videira, bisogno dei tralci, precisa dos ramos, perché i porque frutti non vengono os frutos attaccati não vêm all'albero, no alla tronco, vite. na videira. È un bisogno É uma reciproco, necessidade è un recíproca, rimanere é um reciproco permanecer recíproco per dare frutto. para dar fruto. E questa è la vita E esta cristiana. é a vida cristã. È vero, la vita É cristiana verdade, è a vida compiere i cristã é comandamenti, cumprir questo si os deve mandamentos, fare. isto se deve fazer. La vita A cristiana vida è cristã andare sulla é strada delle caminhar, beatitudini, trilhar pelos questo si caminhos deve das fare. bem-aventuranças, isso se deve La vita fazer. A cristiana vida cristã è é portare avanti le opere levar di avante as misericordia, obras de misericórdia, come il Signore ci como o insegna. Senhor nos ensina no Evangelho. E questo si E deve isso fare, deve ser feito. ma anche di più. Mas também mais que isso, E questo é este rimanere permanecer reciproco. recíproco. Noi senza Nós, di Gesù sem Jesus, non possiamo fare não nulla, podemos fazer nada, come tralci como senza la os vite. ramos sem a E videira. lui, mi permette E il ele Signore di me dirlo, permita ao Senhor dizer, senza di noi sem nós, non può fare nulla, parece que não pode fazer nada, perché il porque frutto o fruto lo dà il tralcio. dá os ramos, não a árvore, a videira. In questa Nesta comunità, comunidade, in questa nesta intimità intimidade di rimanere de permanecer fecondo. fecunda. Padre Gesù Pai, rimango in Jesus me, permanece io em mim e eu rimango permaneço in lui. nele. E qual è, E qual mi é, viene in mente me dire, vem em mente il dizer, bisogno a necessidade che ha que, l'albero que a árvore tem, della vite per a árvore da videira dei tem, tralci e avere dei frutti. dos ramos, é ter Quel frutos. bisogno, Esta necessidade, diciamo così, digamos assim, un po' con um audacia. pouco com Qual è il audácia, bisogno qual che é a ha necessidade Gesù que Jesus tem di noi? de nós? La testimonianza. O testemunho. Quando il Vangelo dice che noi Quando no siamo Evangelho luce, diz que nós somos luz, dice, diz, siate luce, perché sede gli luz, uomini vedano a fim de que os le homens vostre vejam opere as e vossas glorifiquino. obras e glorifiquem o Pai. Cioè, Isto é, la isto é o testimonianza testemunho, è la necessità che ha Gesù a necessidade que Jesus tem de nós. dare Dar testimonianza del testemunho
do seu nome, perché porque la fede, a fé, il Vangelo, o Evangelho, cresce per cresce testimonianza. por testemunho, Questo è pelo molto testemunho. misterioso. Isto é muito misterioso. Jesus é também glorificado no céu, dopo aver após ter la passado passione, pela paixão, ha bisogno precisa do nosso testemunho per crescere, para crescer, para anunciar, perché la Chiesa cresca. para que a igreja cresça. Questo è il mistero Este é o mistério recíproco rimanere. do permanecer. Lui, il Padre, Ele, o lo Spirito, Pai e o rimangono in Espírito noi. permanecem em nós. E noi E nós rimaniamo in permanecemos em Jesus. Ci farà bene pensare e Nos riflettere fará su bem, questo. fazer-nos-á bem refletir sobre isso. Permanecer em Jesus. E Gesù E rimane Jesus in noi. permanece em nós. Rimanere in Gesù Permanecer per em avere la Jesus linfa, para la ter forza, per avere a la seiva, a força, giustificazione, la para ter a gratuità, justificação, a gratuidade, per avere la para ter a fecondità. fecundidade. E lui rimane E in Ele noi permanece em nós per darci para la dar-nos forza, a força do fruto, per darci para la dar-nos forza a força della do testimonianza testemunho con la quale com o cresce qual la a igreja cresce. E una domanda mi E faccio, uma pergunta me faço: come como é il rapporto a relação fra Gesù entre Jesus, che rimane in que me permanece em e mim, io che e eu rimango que in lui? permaneço nele? È un rapporto É uma di relação intimità, de intimidade, un rapporto uma mistico, relação un mística, rapporto uma senza relação parole. sem palavra. Padre, ma Ah, questo che Pai, facciano Padre, mas mistici, no? estes eram È místicos, per não? tutti noi. Isto é para todos nós. Con piccoli Com pensieri, pequenos Signore, io so pensamentos, che tu o sei Senhor, qui, eu sei que estás aqui. dammi la forza Dai-me a força. e io farò tutto E eu che tu fazei mi dirai. aquilo que vós me Quel direis. dialogo di intimità col Aquele Signore. diálogo de intimidade com o Signore Senhor. presente. Que o Senhor está Il presente. Signore O è Senhor presente in noi. está presente em nós. Il Padre è O presente in Pai noi. presente O em Spirito nós. è O presente in Espírito noi. está presente em nós. Rimangono in noi. Permanecem em nós. Ma io devo rimanere. Mas eu devo permanecer neles. Il Signore ci Que o aiuti Senhor nos ajude a capire, a a sentire entender, a sentir questa mistica esta del mística rimanere. do permanecer, que Jesus insiste tanto, tanto. Tante volte noi Muitas quando vezes nós, quando parliamo dei falamos tracci, da videira e os ramos, nos detemos alla figura, na figura, al mestiere dell'agricoltore, no il padre, trabalho do agricultor, o Pai, che quello che porta frutto lo aquilo taglia, cioè lo que poda. não traz fruto, talha, Quello corta, che non porta, lo poda, taglia e lo aquilo butta via. que não dá fruto, È vero, fa questo, corta. ma É non verdade, faz isto, mas não é tudo, não. c'è l'altro. Existe outro. Questo è l'aiuto, Isto é uma ajuda. le difficoltà della As vita, provações, as dificuldades da vida, anche le correzioni as, che ci fa il mesmo as Signore. correções que o Senhor Non nos faz, fermiamoci. mas não nos detenhamos aqui. La vite e entre i tralci, a videira questo e os ramos, rimanere há intimo. este permanecer íntimo. I tralci noi Os abbiamo ramos, bisogno nós della precisamos da seiva vite, e la vite ha bisogno e a dei videira frutti precisa dos frutos della do testimonianza. testemunho.